Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Vamos dar início aqui agora à leitura de mercado, principalmente com esse fechamento dessa semana, falando do Ibovespa, dos futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, BBSE3, enfim, vários ativos Ambev, falando de vários ativos aqui nesta videoanálise. Se você ainda não é inscrito no canal Dalton Vieira Investe no YouTube, aproveite para se inscrever no canal de forma simples, canto inferior direito do seu vídeo, passando o mouse em cima de daltonvieira.com, clica em se inscrever ou mesmo passa o mouse em cima da página, tem a opção aí de se inscrever. Se essa videoanálise no decorrer dela for útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. E além disso, além do canal no YouTube, eu tenho um canal no Telegram chamado DV Invest, um canal privado onde eu faço as recomendações de compra e venda durante o pregão e também acompanhamento de todas essas recomendações dessas operações. E além disso, colocando informações relevantes durante o pregão, para que você possa se inscrever gratuitamente, testando aí durante um determinado período, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima para você. Então o Ibovespa terminou o dia com queda de 0,92%, perdendo a mínima do pregão do fundo anterior. Isso representa aqui um sinal de pivô de baixa no gráfico diário, consequentemente uma tendência de baixa de curto prazo. Para anular essa tendência de baixa, tem que voltar para cima desse nível, ou seja, voltar para cima aqui dos 78.741 pontos. Enquanto não anular, segue ainda com perspectiva mais de baixa. Se a gente até projetasse aqui, usasse ali a projeção alternada do Fibonacci em relação a esse pivô de baixa, a gente teria aqui para o Ibovespa, em termos de projeção, a primeira projeção 75.119 e uma próxima projeção na faixa 72.880 pontos. Seriam as projeções de queda nesse pivô de baixa para o índice Bovespa. Na semana terminou aqui em queda de 0,53%, pode ter uma alteração tanto no diário quanto logicamente aqui no gráfico semanal, essa variação percentual, porque está dentro do leilão de fechamento. O fato é que o Bovespa tentou voltar para cima da média móvel de 3 períodos e não conseguiu, ou seja, voltar para cima daquele nível que eu tinha falado no gráfico diário aqui como importante, região que continua sendo importante, região de 78.573 a 78.800 pontos. Continua sendo a região mais importante para uma possível retomada de tendência, pelo menos anular essa tendência de baixa de curto prazo. Então, no semanal, leve queda, mantendo-se abaixo da média móvel de 13 períodos, mantendo-se dentro de um movimento de baixa no semanal, ainda com chance maior de continuidade desse movimento de baixa. Até que o mercado mostre algo diferente disso para a gente, continua com essa expectativa mais para baixo. O primeiro sinal positivo do mercado, ou seja, vem aqui nesse suporte e no próximo pregão já vem e fecha forte um candle aqui de alta para cima da máxima do pregão de hoje, que é de 76.816 pontos. Enquanto isso não acontecer, seguimos com o Ibov apontando mais para baixo. Futuros, lembrando, dê um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Nos futuros, mini índice com o mesmo cenário, com o mesmo contexto, ainda não gerou o pivô de baixa, não gerou a perda da mínima ali do fundo anterior. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, temos aqui uma tendência de baixa, abriu com gap de baixa, veio aqui para baixo, volta aqui em cima, temos aqui uma sinalização de topo no G60 em cima da média móvel de 13 períodos, enfim, um topo descendente a favor da tendência. Ou seja, dentro desse contexto, enquanto não mudar, enquanto não voltar para cima desse nível aqui, segue mais alinhado para, a partir de segunda-feira, gerar busca de operação na ponta vendedora a favor de topos descendentes ou pivô de baixo no gráfico de 10, 5 ou mesmo 15 minutos. Então fica mais para a ponta vendedora nesse momento e a segunda-feira, a não ser que abra, se abrir aqui para cima, aí sim, ó, abrindo aqui para cima não só dessa máxima, como também da máxima do dia de hoje, que é de 77.110 e aqui esse nível 76.995, abrindo para cima dessa região, ficaria mais para se buscar compra de fundo ascendente através de um gráfico de 10 minutos ou 5 minutos. Por que de fundo e não de um pivô de alta? Porque tem uma zona de resistência muito importante pela frente. Então, quanto mais afastado for a entrada em relação a essa zona de resistência que eu já vou citar, mais interessante seria para a posição. Primeiro, resistência 77.350 até a região em torno de 77.500 pontos. Então, essa seria a zona de resistência mais relevante para o índice, abrindo aqui, revertendo essa sinalização de topo no gráfico de 60 minutos. Então, atenção especial para essa região. Se voltar forte para cima, ou seja, é possível tudo no mercado, voltando forte para cima desse nível, enfim, fundo ascendente ainda ficaria a favor mais para a ponta compradora pelo um gráfico de 10 minutos. Então, no momento, cenário mais para venda no mini índice. Olhando para o dólar,
Dólar no pregão de hoje, deixa eu tirar aqui a questão do ajuste, a gente vê o dólar foi lá em cima, superou essas máximas, mas não conseguiu fechar acima dos pontos de resistência. Até comentei isso nas lives, no radar do mercado da manhã, das 10h45, e no radar do mercado da parte da tarde, às 14h45. Então o dólar veio aqui batendo nesse nível, mencionei que essa região é uma região válida de resistência até o fechamento do pregão, inclusive esse ponto aqui, porque pode ir lá em cima e não conseguir ter força para se manter acima. E aqui dentro dessa sinalização, eu ainda vou, na minha leitura, ainda vou considerar isso aqui tudo sendo uma correção, desde quando fez essa máxima aqui, ainda sendo um patamar um pouco mais de correção desse forte movimento de subida. A correção foi bem curta para se ter algo muito relevante ainda para cima no dólar. O fato é que deixa um candle de reversão em cima da resistência, chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle no gráfico diário reforça a chance de se ter um movimento de baixa no dólar, mas não aguardaria um movimento tão forte de baixa no primeiro momento em cima do dólar. Visto isso, olhando para o G60, o que nós temos? O dólar voltando para baixo desse nível, gerou uma operação bem interessante pelo gráfico de 10 minutos, quando voltou aqui para cima desse patamar. Conforme comentado, a gente tinha esses pontos aqui importantes, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, veio aqui para cima, gerou um fundo muito bacana, tecnicamente falando, para compra aqui justamente na região que foi testado, ou seja, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, que costumam falar, um cenário mais apropriado para o ponto comprador. Depois disso deu uma patinada, veio forte para baixo, voltou para baixo desse nível, logo o que era resistente, o que era para ter funcionou aqui como suporte, volta para baixo. Agora esse patamar é um patamar novamente de resistência de 3.931,5 a 3.937,5, volta para o cenário de indefinição. Mas dentro desse movimento de baixo, com fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de baixo, fica mais para a ponta vendedora. O suporte mais próximo é aqui na faixa dos 3.914. Abaixo disso, o próximo nível de suporte ficaria aqui em torno dos 3.899, que é próximo daquela região que já tinha mencionado lá para trás, uma região mediana aqui em torno de suporte. Então essa região aqui seria a região mais importante de suporte no meio dessa congestão, e o nível inicial aqui nesse gap de alta do pregão de hoje. E lá embaixo, zona de suporte importante para o dólar, toda aquela região citada já na última videoanálise, a região dos 3.874,5 a 3.867. Para proporcionar novamente a operação na ponta compradora, o que seria importante acontecer? Abre subindo, vem para cima dessa região, proporciona um fundo no G60, voltando para cima dos 3.936. Isso aqui seria o que? Um fundo ascendente a favor de uma tendência de alta. Isso traria expectativa de se trabalhar mais na ponta compradora, e o ideal justamente o que aconteceu aqui. Fundo ascendente no G10 ou no G5, acima dessa região de 3.931,5 a 3.937, essa faixa de pontos funcionando como suporte para a operação na ponta compradora. Enquanto estiver muito próximo dessa região e proporcionar topo descendente no gráfico de menor periodicidade, mais para a ponta vendedora. Partindo para PTR4, para as ações, PTR4 pregão de hoje não saiu ainda do leilão de fechamento, 18h45 aqui, dando uma olhada no leilão. Esse aqui é o BTC, deixa eu dar uma olhada no leilão. 18,47, muito próximo do fechamento do que está aqui agora, ou seja, uma queda ali por volta de 2,6%. Na semana a queda é de 5,62%, em relação ao Ibov a queda vai ficando aqui por volta do 0,63%, voltando para a PTR4. Então, com essa queda, a ação fecha abaixo da média móvel de 13 períodos, confirma um movimento de baixo no gráfico semanal, ou seja, fez um movimento de baixo, fez um movimento de alta e agora está a favor de um movimento de baixo, de um topo descendente, ocorrido em cima de um patamar de fundo anterior. Enfim, tecnicamente está dentro de um movimento de queda aqui no gráfico semanal, e isso aponta para uma tendência de baixa no gráfico diário. Então, em cima de um suporte, mais provável fechamento aqui, que ficou muito próximo de fechar esse gap, na faixa dos R$ 18,36 na PTR4. Por enquanto, sem nenhuma sinalização ainda para cima aqui no gráfico diário. Para gerar alguma sinalização de alta, superação da máxima do pregão de hoje já seria um primeiro sinal de ter alguma tentativa aqui de subida, ou alguma recuperação para o ativo, onde vai ter resistência na faixa dos R$ 19,30. Deixa eu só ajustar aqui, só para ver se está certo a questão do ajuste. R$ 19,37, 19,37, 19,33. Agora sim, R$ 19,33, ponto de resistência para
a PETR4, que era suporte, agora tende a funcionar como resistência. 19,37 primeira região e depois esse ponto aqui de um gap de baixa no gráfico diário de 19,67 a 19,98. Então são os pontos que eu vejo em termos de resistência para um possível movimento de subida na ação. E o suporte imediato, R$ 18,36. Abaixo disso, o próximo nível de suporte para a PTR4 na casa dos 17,37 a 17,26. Na Vale 3, o dia de alta já fechou o pregão com alta de 2,17%, recuperação em cima de toda uma região aqui de suporte, voltou para cima dos R$50, o que é um ponto positivo, mas tecnicamente, graficamente falando, o ativo permanece dentro de uma tendência de baixa. O ponto favorável é que, em relação ao que não traz um significado tão relevante nessa tendência de baixa, é o gráfico semanal ainda num contexto de prazo maior, inclusive na última videoanálise, na videoanálise que eu fiz ontem, uma videoanálise especial, videoanálise setorial, falando sobre o setor de mineração e siderurgia, eu comento o cenário gráfico da Vale 3, ou seja, um cenário gráfico importante para o longo prazo, cenário gráfico de prazo maior apontando para cima. Então o ativo está dentro também de um movimento de baixa no gráfico semanal, mas mais fraco do que a média, ou seja, do que o próprio Ibovespa, caindo bem menos que o Ibovespa, se sustentando ainda acima da média móvel de 13 períodos do gráfico semanal. Esse papel, se conseguir gerar um candle de força aqui para cima dessa média móvel de 13 períodos, enfim, para cima dos 51,33, daria para buscar alguma possibilidade de compra nesse ativo, na expectativa de que ela venha a romper esses topos aqui anteriores. Tem uma sequência importante de topos anteriores, primeiramente para anular essa tendência de baixa, rompeu os 52,91 e depois disso, principalmente os R$ 53,65 aqui nessa região de resistência para a Vale 3. Suporte do gap ainda continua sendo válido, R$ 48,92 a R$ 48,40. Na semana, queda de 1,76% para a Vale 3 e mantendo-se acima ali do patamar que eu citei, inclusive na análise setorial, a região dos R$ 50 a R$ 49, sendo um ponto importante se manter acima desse patamar, até mesmo para uma expectativa de prazo maior. BRML3, recomendação na ponta vendedora no pregão de hoje, na perda da mínima do pregão anterior. Essa venda foi executada aqui na perda da mínima do pregão anterior, ou seja, R$ 9,59, fechou o pregão na mínima do dia, com queda aqui de 2,58%, apontando para um pivô de baixa. Lembrando, essa operação foi feita aí a favor da tendência do ativo, da tendência de baixa, e com essa operação, passando aqui os dados dessa entrada, a entrada em R$ 9,59, com o stop em R$ 9,93, objetivo em R$ 9,08, risco de 3,55% e alocando 13% do capital total em cima dessa operação. É a operação que a gente tem em aberto na ponta vendedora. O outro ativo que a gente tinha uma operação em aberto e foi encerrado no pregão de hoje, a Ambev. A Ambev, a gente tinha uma operação em aberto no fechamento do pregão de ontem, mais próximo do fechamento do pregão de ontem, ela andou mais do que uma vez, ou seja, o risco da operação, o tamanho do stop da operação, ela andou mais do que isso aqui para baixo, até se aproximou do objetivo que era 18,48, foi em 18,57, quando ela veio aqui embaixo, nessa região de suporte, e começou um processo de recuperação, já tinha gerado mais do que 1 para 1, eu reposicionei o stop para um stop de proteção, não saí mais perdendo dessa operação, stop logo abaixo dos R$19. Aí, com essa subida aqui, principalmente visualizando o gráfico 60 minutos, com essa subida, ela acionou a saída ao superar a máxima do pregão de hoje, que era dos 18, o stop foi colocado justamente em 18,99. Essa operação foi encerrada na ação com um leve ganho, basicamente no 0 a 0, 0,26%, capital total mais 0,06%. Essa operação da Ambev. Ela fez até um pivôzinho de baixa no pregão de hoje em termos de oscilação, mas fechou lá em cima. Então, por enquanto, descartou a possibilidade de uma tendência de baixa mais forte na ação. E no G60 ficou bastante mais para uma indefinição pelo gráfico 60 minutos na Ambev. Fleury, que a gente tinha um stop reposicionado aqui para baixo da mínima desse dia, acionou nosso stop logo depois da abertura do pregão, veio aqui perdendo a mínima dos 26,95. Então foi um stop reposicionado, o stop cheio estava aqui embaixo, o stop acionado foi aqui nesse ponto. Essa operação então trouxe uma perda aqui na Fleury de 2,11%, perda na operação, e isso representou no capital total uma redução de 0,3%.
O outro ativo também que encerrou a posição foi a Pomo 4, oscilou abaixo dessa mínima, eu reposicionei o stop para baixo da mínima desse candle aqui, dos 3,84 em 3,83, perdeu essa mínima, veio aqui para baixo, fechou até um pouco acima, mas enfim, uma perda de 1,03% na operação, e no capital total isso representou 0,13% de perda na Pomo 4, tá? Então, ou seja, uma redução de 0,13% do capital total em cima da Pomo 4. Seguindo, temos aqui a BBSE3, ativo que nessa semana gerou uma alta de 12,12%. O que foi interessante nesse papel pelo gráfico semanal? A formação de um W, de um padrão aí de reversão de tendência. Se eu estou olhando o gráfico semanal, a gente está falando de uma tendência de médio prazo. O ativo faz um sinal de reversão dessa tendência. Vai ser importante, logicamente, nas próximas semanas se manter não só acima dessa máxima aqui, manter-se acima desses 25,63 e principalmente ali da média móvel de 13 períodos do gráfico semanal, que nesse momento está na faixa dos R$ 24,77. Dentro desse cenário gráfico que ela montou de reversão de tendência de médio prazo, apoiando mais a possibilidade de buscar compra pelo gráfico diário, a gente pode ver que o ativo ficou um pouco mais esticado para cima com esse movimento de alta, que anulou a tendência de baixa que a ação tinha de topos e fundos descendentes. Logo, a partir da próxima semana, movimento de baixa ou movimento lateral do preço seria algo interessante para planejar a operação na ponta compradora, logicamente avaliando o movimento de correção desse ativo. Então é um ativo que pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente a partir desse momento, ou mesmo de pivô de alta, seja no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas, após gerar alguma correção satisfatória em relação a todo esse movimento de subida. Depois disso, falar também de Banco do Brasil, BBAS3, que terminou o pregão de hoje próximo da mínima, com queda de 3,52%. A ação já tinha anulado a sua tendência de alta de curto prazo do gráfico diário. Tentou aqui retomar, voltar aqui para cima da região do fundo anterior, mas com esse gap de baixa aqui na abertura do pregão, em relação ao fechamento de ontem, e fechamento mais próximo da mínima, apontando para a perda aqui dos R$ 31,20, que é a mínima desse fundo, a ação aponta para quê? Para uma tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa no gráfico diário, e aí o próximo suporte seria aqui na região desse topo anterior, com esse fundo aqui na faixa dos R$ 30,79 a R$ 30,37, e abaixo disso a gente pode ver outro suporte lá nos R$ 28,71. Ativo na semana terminou com queda de 1,54%, dentro de um contexto gráfico de movimento de baixa, de um topo descendente no gráfico semanal dessa ação, dentro de um movimento de baixa, ou seja, por enquanto sem nenhuma sinalização gráfica apoiando a operação na ponta compradora de swing trade. Para que volte a trazer um aspecto mais positivo, teria que voltar para cima desse topo descendente aqui, ou seja, para cima dessa máxima, retornar para cima dos R$ 33,06. Outro ativo que deu sinais de perda de força é MGLU3, ativo que voltou para baixo desses topos anteriores, anulou primeiramente a formação de um fundo ascendente, terminou a semana gerando sinal de topo lá no gráfico semanal, queda de 3,87%, um leve engolfo de baixa, apontando para um possível teste ali da média móvel de 13 períodos. A perda da mínima dessa semana, localizada em R$ 132,00, reforça a chance de continuidade do movimento de baixa aqui do gráfico diário, de um movimento de baixa no gráfico semanal, e consequentemente para testar suporte aqui mais próximo da mínima desse fundo anterior, localizado em 129,05. Então o contexto gráfico dessa ação ainda não, apesar do prazo maior ser ainda positivo, não tem um sinal de compra dentro do meu sistema. Essa ação teria que gerar algum candle muito forte para cima para avaliar justamente mais para um fechamento de pregão, uma possível compra de fundo, uma retomada de força por parte dos compradores em cima dessa região de suporte que, por enquanto, veio para baixo dessas máximas aqui de dois topos anteriores. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like e seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.